Pessoal, como vai? Professor Rick Barros, Escola Dr. Otávio Novaes. E aí eu vou tentar, desculpa, eu estou um pouco rouco, eu vou tentar sintetizar um pouco do que aconteceu da primeira aula, né? Para que vocês entendam bem o contexto, né, da primeira aula, é de suma importância que você escute a música, né, Cidadão, com interpretação de Zé Ramalho, abaixo, né, e depois volta um pouquinho aqui para a aula, já que a aula vai ser baseada exatamente em cima da letra da música. E depois que vocês escutarem a letra da música, muito bonita por sinal, né, vocês retornem aqui e prestem bastante atenção, né, no comentário sobre a letra dessa música, né? Então, por que eu resolvi trabalhar essa música com vocês? Nos últimos Enems, né, que nós tivemos aí, concursos, né, e outras bancas, é muito comum, né, está sendo muito comum, né, a cobrança em cima da letra, né, da ideia e do contexto de músicas, né, de intérpretes brasileiros, evidentemente, né? E como a prova do Enem, que é assim o nosso carro-chefe, né, nosso ponto mais crucial do ano, é muito contextualizada. Essa música ou qualquer música que venha a ser cobrada nessas provas, né, podem, né, ter ganchos e pontos para diversas áreas: geografia, história, português, redação. Então, saber trabalhar uma música também é saber interpretar a letra dela, né, dentro do contexto do que se pede enunciado da questão. Então você tem que ler a questão, você tem que ler a música, se familiarizar com a música, ver o que está pedindo, né, na questão, e tentar responder de forma simples, homogênea e sintetizar, né, o que vai pedir na questão. E aí você vai eliminando aquelas alternativas, né, que nada tem em comum com ela. Pois bem, a letra da música Cidadão, ela traz uma história, né, que comum de muitos brasileiros, né? Se não de parentes, mas de amigos, de pessoas que talvez vocês conheçam, né, que é relacionado ao deslocamento de pessoas que resolvem sair de uma área para outra e fixar residências nessa outra área, né, em busca principalmente de melhores condições de vida. E nesse deslocar que nós temos de pessoas, né, nós podemos e devemos, inclusive, identificar dois pontos cruciais, duas áreas, duas paisagens: a área rural e a área urbana, o campo e a cidade. Compreendem? Então, no início da música, eu vou acompanhando aqui, eu vou lendo aqui a letra dela e vou fazendo alguns comentários para vocês. Diz: tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Nesse primeiro refrão aqui, ele já diz onde ele está. A palavra edifício, nesse sentido, o que te lembra edifício? Prédio, construção. Cidade. Então ele está falando de uma área urbana. E ele diz: tempo de aflição, 2 condições para ir, 2 condições para voltar. Ele fala claramente, né, de um cotidiano, né, de um trabalhador que tem dificuldade de chegar ao seu trabalho e dificuldade mais ainda de retornar. Pegar 2 ônibus para poder chegar ao trabalho, que é a realidade de muita gente, e mais 2 ônibus para voltar.
Hoje, depois de ele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Bom, quando ele diz hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, é com relação ao visual que ele tem da cidade, né? De tanto olhar aquilo ali. Mas ele, admirado na sua narração, ele diz que chega um cidadão desconfiado, achando que ele queria roubar. Ou seja, ele diz, né, para alguém, né, ou para ele mesmo, que trabalhou na construção daquele edifício, então por aí você já teria que é uma realidade de um trabalhador braçal, né? Ele diz que ajudou a levantar, ele começa a repensar boa parte da trajetória dele, e ele diz, ajudei a levantar, mas o fato dele estar ali admirado, e até ficar tonto e tanto olhar para cima, chega uma pessoa, né, um segurança provavelmente, e começa a desconfiar dele, provavelmente pela questão de suas vestes, ou então de sua postura, ou do local que ele esteja, achando que ele queria roubar alguma coisa. Ele já, né, se sente ali numa situação de preconceito e de mau julgamento, né, de que muita sociedade faz. Meu domingo está perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber e para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Nesse sentido aqui já aparece a palavra prédio, né? Em cima era edifício e agora reforça mais ainda, prédio. E ele conta uma melancolia dele, uma situação emocional, né? De que ele passa por essa situação de preconceito e aí ele já se mete numa situação de tristeza, né? De afogar as mágoas na bebida, enfim, que é muito comum em pessoas que se sentem frustradas, muitos procuram o vício. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Aí já é uma outra construção que ele trabalha, né? No caso o colégio. E ele conta que sofreu um acidente de trabalho, né? Provavelmente um acidente de trabalho. E aí ele, na estrofe seguinte, né, ele diz: minha filha inocente, vem para mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Quer dizer, a inocência da filha dele, né, em achar porque o pai trabalhou naquela obra, na construção daquele colégio, provavelmente um colégio particular, um colégio caro, né? E esse cidadão que ele diz, que pode ser a consciência dele, não fica, né, fica implícito isso daí, criança de pé no chão. Qual a criança de pé no chão que você conhece? Quais são as crianças que brincam na rua de pé no chão, descalças? A maioria são crianças pobres, né? Então ele está dizendo aqui, criança pobre nessa escola não pode estudar. Ele diz da inocência da filha dele, e aí ele tem mais um outro choque de realidade, né? Onde ele trabalhou mais uma obra, né? E que ele não pode inserir a filha dele, que ele gostaria muito de dar aquele estudo para ela, mas não é possível pelo fato de que ela é uma criança pobre e ele não tem condições de pagar mensalidades, livro e arcar com a despesa. E aí você já vê o que? A questão da desigualdade social, né? Principalmente dentro das áreas urbanas, principalmente dentro das cidades, né? Aí continuando ele diz: essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer, lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Aqui ele tem um arrependimento e uma realidade. Ele diz, poxa, eu vim do norte, provavelmente do norte ele foi para o sul, provavelmente, isso aí a gente tem uma ideia, né? Pode ser outras realidades, mas para nós da geografia, na nossa história de Brasil, de deslocamento e movimento migratório, pessoas que migram e se deslocam com o intuito de fixar residência, tá? Não esqueçam disso. Muitos trabalhadores saem do norte e nordeste, saíram no passado, continuam saindo, menos hoje, mas saiu
saíram muitos, né, com o pensamento e com a falsa ilusão, eu chamo até de miragem urbana, a miragem que a cidade passa, né, de que irão melhorar de vida, que irão melhorar suas condições. Então eles juntam o que tem, né, vão para esses locais urbanizados, né, só que quando eles chegam lá, eles descobrem uma outra realidade, que é a realidade da competição, que é a realidade do individualismo, que é a realidade da ferocidade da cidade, né? A cidade ela não perdoa quem não tem qualificação profissional, ela não perdoa quem não tem estudos. Então, o que sobra para eles? Aqueles empregos que a própria sociedade não tem muito interesse, que é o trabalho braçal, que é o trabalho menos rentável financeiramente, né? E que eles começam a passar dificuldade, porque o aluguel é mais caro, a passagem é mais cara, o custo de vida é mais alto, né? Você tem que ralar bastante para ter uma condição mínima de sobrevivência. E ele diz, né, que no norte, onde ele estava, né, era castigado pela seca, mas que ele não tinha falta de comida na sua casa. Então, questão as áreas rurais, enfim, tem uma disponibilidade, né, de você ter uma alimentação maior, né, de ter acesso à terra e ter acesso àquilo. E aí ele fala, mas o pouco que eu plantava, que no caso dele, né, tinha direito a comer. Então ele já começa a dizer que onde ele está falta dinheiro para alimentação básica, né? E diz, tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Ele já conta da igreja, ele já está entrando na situação religiosa, na crença. Lá foi que valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, tal, e aí vai, né? Então, ele começa, né, a dizer que o lugar que ele se sentiu bem, que ele foi ouvido, foi a igreja, foi a sua própria crença, foi a sua própria religiosidade. Porque muito do que acontece com essas pessoas, né, cria-se uma miragem urbana, são pessoas que são imperceptíveis e não tem muita visibilidade, não são escutadas, né? A gente vê muitos desses na rua que são pendentes hoje, que são pessoas que vieram do campo, trabalhadores que não conseguiram se inserir, que entraram em situação de desemprego, depressão e viraram moradores de rua. E a gente ignora, passa por eles, os governantes também, né? E quando ele diz que nem toda casa ele pode entrar, é verdade. Se ele chegar num condomínio de luxo desse, por exemplo, ele não vou deixar ele entrar se ele não tiver permissão, se ele não conhecer alguém dali. Então é exatamente isso que ele fala, né? Dessa distância, dessa invisibilidade que muito acontece, né, dentro da cidade. Então, sintetizando a música, basicamente é isso aí, gente. É um trabalhador, né, que veio da região norte-nordeste, foi para São Paulo ou Rio de Janeiro, ou uma região, né, muito urbanizada, não teve muitas oportunidades, trabalhou, né, muito, não conseguiu almejar e alcançar muitos de seus sonhos, e aí ele conta, né, e ele disserta exatamente sobre essa realidade de milhares de brasileiros, né, como também de paraibanos que vêm do interior da Paraíba e vêm para João Pessoa, vão para Campina Grande e se debatem, né, se deparam exatamente com essas mesmas realidades. Então, procurem, né, quando se depararem com a música no Enem, qualquer outro concurso que vocês forem fazer, né, exatamente buscar a ideia central, né, e as palavras principais do texto, né, e contextualizar com a nossa realidade, com a sua realidade, com a minha, que vocês terão êxito, né, com certeza absoluta nas questões. Então, essa foi a nossa primeira aula, né? Eu acho que
deu para dar uma sintetizada, e aí eu vou passar para, daqui a pouco eu mando o vídeo da segunda aula, beleza? Professor Rick Barros, já já a gente se vê, galera.